Olá, meio bom dia, boa tarde. Para mim ainda é bom dia porque eu ainda não quebrei meu jejum, mas logo quebrarei. Então, meus queridos, hoje eu vi um post da doutora Vivian, que é uma querida, falando sobre vitamina D. E o quanto ela estava indignada que até pouco tempo atrás, aí no início da quarentena, quando a gente falava de vitamina D, um monte de especialistas chegou aí não só em redes sociais, mas também nos jornais, falarem contra o uso de suplementos, de vitaminas, e agora estão realmente recomendando que a vitamina D nunca esteja abaixo de 45 no caso da infecção viral, que é a infecção causada pelo SARS-CoV-2 e a Covid-19. E eu percebi na Vivian uma indignação muito grande, porque a gente fala isso faz tempo, o quanto a vitamina D é importante na manutenção da imunidade ativa, principalmente o que a gente chama de imunidade inata, em todas as infecções virais. Inclusive, eu falei sobre isso em fevereiro desse ano, aliás, em janeiro desse ano, antes da gente ter ideia de que o SARS-CoV-2 ia chegar no Brasil e ia causar uma infecção pela Covid-19 de proporções como a gente vive hoje, com meses de comércio, de trabalho parado, e inclusive com os hospitais lotados, as UTIs repletas de pacientes internados. O que eu queria falar para vocês hoje é que eu compartilho desta indignação que a doutora Vivian postou hoje. Essa indignação faz parte da minha vida já faz um tempo, e essa live hoje vai ser para contar uma história para vocês, que eu acredito que grande parte, inclusive dos profissionais de saúde, não conhecem essa história. Bem, essa história remonta no início do século XX, a respeito de uma família extremamente poderosa, que até hoje é muito poderosa, que é uma família que se chama Rockefeller. Bem, para quem foi para os Estados Unidos, tem até o Rockefeller Center, né? A família Rockefeller é dona de grande parte da exploração de óleo, de petróleo nos Estados Unidos. E no início do século XX, essa indústria de olho, numa nova indústria que surgia, que era a indústria farmacêutica, fez grandes doações em dinheiro, na época milhões de dólares. Vocês podem colocar isso no Google, tá? Que vocês vão encontrar essa história. E essa família fez grandes doações de dinheiro para indústrias farmacêuticas, para universidades, para hospitais, desde que essas instituições de ensino estivessem atreladas à pesquisa com medicamentos. Na época, essa doação de dinheiro foi tão grande, tão expressiva para as universidades e para os hospitais, que as universidades que tinham como base no seu ensino médico a naturopatia, ou seja, que preconizassem, em primeiro lugar, medidas que fossem à base de vitaminas, fitoterápicos, ou seja, tudo que já se encontrava na natureza, elas foram praticamente todas fechadas. Segundo aqui um dos dados que eu encontrei na internet, foram mais ou menos 25 universidades fechadas nos Estados Unidos, que elas ensinavam a medicina tendo como base a naturopatia. Somente por esse apoio que os Rockefeller deram às instituições que tinham como base a pesquisa farmacêutica. O que eu vou contar para vocês agora vai chocar, eu acho que muita gente. Pelo seguinte, em 1939, antes da Segunda Guerra Mundial, os Rockefeller compraram uma indústria que se chamava IG Farmer. Essa indústria, na verdade, foi a que deu origem depois à chamada Bayer, que é uma enorme indústria, na verdade, química, e também tem a questão farmacêutica. Bem, quando a Rockefeller comprou esta indústria, quando a família Rockefeller comprou essa indústria,
ela fez uma doação, essa indústria é alemã, e ela fez uma doação muito grande, em um volume muito grande de dinheiro, para o então Adolf Hitler, que ainda estava engatinhando no pensamento nazista. Com isso, e com a elevação do Hitler à condição que ele foi elevado, a IG Farben conseguiu ter, na verdade, um monopólio do campo de concentração, se chamado Auschwitz, o mais famoso de todos. E o campo de concentração Auschwitz se tornou um campo de pesquisa da empresa farmacêutica, que monopolizava este campo de concentração. Então, as pessoas que ao entrar no campo de concentração pareciam muito magras ou muito fracas, elas eram encaminhadas para os fornos, né, para campo de gás e outras coisas assim, porque elas não sobreviveriam aos testes com drogas que interessavam a indústria farmacêutica, nesse caso, patrocinada pelos Rockefeller. Bem, com o final da guerra e com o tratado aí de Nuremberg, em que muitos nazistas foram condenados e tal, grande parte daqueles que estavam em Auschwitz eram desta indústria farmacêutica, e alguns foram condenados e outros foram presos, e mais ou menos lá em 1951 houve um acordo, não sei exatamente de quem com quem, e muitos deles foram liberados. Segundo o que eu encontrei aqui pela internet, grande parte deles continuaram na indústria farmacêutica, inclusive como comandantes de grandes empresas farmacêuticas. Esta empresa enorme aí, eu vou até abrir ela aqui, que era a IG Farben, né, que era essa indústria farmacêutica patrocinada, comprada pelos Rockefeller, que tinham fechado as faculdades que faziam naturopatia, né, que promoveram o crescimento da pesquisa médica farmacológica, deu origem a outras empresas quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que foi a Kellogg's, Nestlé, a Bristol Myers, Procter & Gamble, a Roche, a Sanofi Aventis, que não sei se vocês sabem, é a indústria farmacêutica que promove mais estudos científicos no mundo, pela Sanofi, e a própria Bayer. Então, essa indústria que fazia todos os seus testes em Auschwitz, acabou se tornando todas essas indústrias posteriormente. Com isso, não fica difícil entender, né, além do que nós, brasileiros, o Brasil acaba copiando tudo o que acontece fora daqui, né, inclusive o que acontece nos Estados Unidos. Nós fomos criados, inclusive as nossas universidades médicas, foram criadas com o pensamento de que o que é natural não funciona. O que é natural é coisa de curandeiro. O que é natural é coisa de charlatão, né? Como, por exemplo, a vitamina D, né? Que não tem patente, não tem como eu patentear a produção de vitamina D, porque a vitamina D está na natureza. Então, não interessa para todos esses interesses que envolvem uma indústria que só perde em lucro para a indústria bélica. Interessante, né? Que a própria Rockefeller deu dinheiro para o Adolf Hitler, né? Que ia começar a gastar aí muitas armas, e patrocinou o surgimento da indústria farmacêutica na Segunda Guerra Mundial, usando Auschwitz não como campo de concentração, mas sim também como um campo de pesquisa farmacológica. Bem, dá para entender por que a gente, na universidade, a gente entende tudo que é da natureza como algo que não serve, que é ruim, porque a nossa cultura médica foi baseada
na cultura americana, que foi totalmente patrocinada pela indústria farmacêutica. Eu não estou aqui querendo dizer, meus queridos, que a indústria farmacêutica é do demônio. Não é isso. Graças a Deus que existem remédios. Eu só quero que vocês tenham, inclusive meus colegas profissionais de saúde, um pouquinho de pensamento mais crítico em relação à cultura de achar que o que é da natureza não funciona. A única coisa que funciona é o que é remédio, é o que é químico, porque os estudos científicos, que por sua vez são patrocinados na sua maioria pelas mesmas indústrias que produzem essas substâncias, só funcionam aquilo que estão nos estudos científicos. É importante a gente ter sempre uma visão macro, uma visão holística de todos os processos que envolvem o conteúdo médico, que envolvem o saber médico. Remédios são importantes e graças a Deus que existem, mas existem muito mais coisas além de remédios que podem trazer benefícios, inclusive com maior eficiência e com menos efeitos colaterais. Por isso que eu defendo que a gente trate o nosso corpo com todo o respeito possível e ouvindo os sinais e as necessidades que a natureza consegue suprir, como o exemplo da vitamina D. É muito mais importante agora, trazendo essa situação para a Covid-19, que vocês empoderem o corpo de vocês através de nutrientes, através de substâncias naturais, através de costumes, de estilo de vida, do que pensar em tomar uma droga para prevenir alguma coisa que a gente não sabe nem se vai realmente acontecer. Quando você cuida da sua saúde como um todo, com vitaminas, minerais, fitoterápicos, você não cuida de uma coisa só. Você cuida de todo o templo que é o seu corpo. Tá bom? Se vocês têm dúvida disso que eu tô falando, joga no Google. Rockefeller e G. Farber, que é o nome dessa indústria. E vocês vão ver que, infelizmente, a história da medicina, a história da indústria farmacêutica não é regida apenas pelo bom interesse do ser humano. Tá bom? Essa é a realidade, infelizmente. Um beijo, boa tarde para vocês.